Na nossa vida, como numa empresa nossa, ou como na igreja, é muito fácil nós perdermos, às vezes, a nossa missão, o nosso foco, o que é importante. Aliás, outro dia, na aula de manhã, eu falei sobre a questão que, às vezes o sucesso, ou muitas vezes o sucesso, é o caminho mais rápido ao fracasso. Porque aquilo que fez você ter sucesso, e você fez muito aquilo, fez bem aquilo, deu sucesso a você, abriu para você muitas outras oportunidades. Porque o sucesso abre oportunidades. O problema é que muitas vezes você entra em oportunidades que você não deveria, e você deixa de fazer aquilo que lhe deu sucesso. Por isso que você que tem empresa, você tem que pensar muito. A maioria das empresas se destroem por se meter em coisas em que não deveriam estar metidos. A maioria das pessoas terminam destruindo as suas economias, porque se metem em rolos, oportunidades que aparecem porque você tem dinheiro, em coisas que vão levar você ao fracasso. Na igreja, isso também é possível. Nessa quarta-feira passada, eu conversei com os nossos pastores das várias igrejas aqui, sobre esse cuidado de nós não perdermos o nosso foco principal. Porque numa igreja você tem muitas coisas para fazer. Mas eu quero ler algumas escrituras e citar algumas e referir algumas, e depois ler 2 versículos que falavam de Jesus, e que depois Jesus repete, na verdade, para a sua igreja, com outras palavras, que falam da nossa missão principal, por que nós estamos aqui, por que você existe, por que Deus quer essa igreja aqui, por que Deus quer você aqui nesse mundo. Qual é a sua missão? No livro de Lucas, capítulo 17, versos 20 a 36, o povo perguntou de Jesus, ele disse: fale para nós como é que é o sinal da época que você vai voltar e vai impor o seu reino e vai pôr um fim ao mal e ao pecado. Como é que nós sabemos que essa época está próxima? E Jesus então, ele citou nessa passagem 2 exemplos. Eu quero que você preste bem atenção, porque esses exemplos nos levam a acreditar que nós estamos às portas desse evento, esse grande evento que vai mudar a história humana. Em Lucas capítulo 17, versos 20 a 36, ele fala, primeiro ele diz, olha só, como era no dia de Noé. Como era no dia de Noé? Você tem que saber, você tem que voltar a Gênesis e saber como é que era o dia de Noé. A marca predominante dos dias de Noé é que era amor livre. Era sexo de todo jeito. O homem podia ter quantas mulheres queria, era amor livre, era sexo, né? Sem limites. E isso aí foi a gota que fez Deus destruir o mundo com o dilúvio. Sim, tinha muitas outras coisas. Tinha muito crime, tinha muito roubo, muita corrupção. Mas o que Deus marca ali como a gota que fez ele decidir pela destruição do mundo, foi esse sexo fora do comando de Deus, fora do padrão, fora daquilo que Deus tinha planejado, a perversão sexual. Lendo mais adiante, ele disse, e também como no dia de Sodoma. Você sabe o que é um sodomita? Sodomita é um homossexual. É um outro nome para sodomita. Ele diz, como nos dias de Sodoma. Sim, as pessoas vão estar comprando, vendendo, vão estar negociando, a vida continua, mas ele diz, como nos dias de Sodoma, ou seja, quando o homossexualismo tinha tomado conta daquela cidade e das cidades circunvizinhas. Gente, não é popular hoje a gente falar isso, mas a Bíblia diz que isso aí é um dos sinais que a volta de Jesus está iminente.
Nós estamos vivendo isso no mundo inteiro, não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Nós estamos vivendo essas duas épocas. Fora as muitas outras coisas que nós estamos vendo, que eu quero só chamar a sua atenção. Em Ezequiel capítulo 38, Deus dá o nome daqueles países que estão todos pegando fogo, onde você está vendo, estão queimando as embaixadas, aquilo tudinho, está tudo lá. Quase todos eles estão por nome em Ezequiel 38. No capítulo 11 de Isaías, versos 10 a 14, ele fala sobre os palestinos. Essa terra dos palestinos e do conflito deles com Israel. Ele já tinha dito que isso ia acontecer, e ainda disse, e tem mais, Israel vai descer sobre eles e vai tomar e vai se impor sobre eles. Eles vão tentar atacar, mas ele vai impor sobre eles. Isso já aconteceu. Tá? E vai ter revoltas, e vai ter essa briga. Aquela faixa de Gaza, que você ouve tanto falar. É a parte que Deus fala em Isaías capítulo 11. No capítulo 17 de Isaías, ele fala sobre a Síria. No capítulo 19 de Isaías, ele fala sobre os egípcios guerreando contra os egípcios. O que nós vimos há poucos meses. Os egípcios matando os próprios egípcios, numa revolta interna. No verso 19 do capítulo 19 tem uma coisa que eu acho que é não sei se alguém já tinha visto isso, das pessoas que conhecem isso, mas ele diz que no centro do Egito, haveria um altar para o Senhor Jesus, para o Senhor Deus. Você sabia que ali onde você vê aquelas guerras acontecendo no Tahrir Square, né, naquela praça, onde você viu pessoas morrerem, e alguns meses atrás, e toda vez que tem revolta é ali naquele centro, naquele plaza, né, naquela área grande lá. Por trás de um daqueles prédios do governo, tem um prédio que sempre você vê, quando estou mostrando aquelas guerras, aquele pessoal jogando aquelas bombas incendiárias, aquilo tudinho. Tem um prédio de uns 180 metros, enorme, cobre um lado todinho daquela praça. Por trás dali tem uma igreja presbiteriana de 9.000 membros. Gente, no centro. Uma igreja assim voltada ao Senhor, onde os jovens, muitos jovens já decidiram por serem celibatos e celibatas, não vão casar porque não vão produzir filhos para serem muçulmanos. Nós estamos vendo essas profecias se cumprirem. No capítulo 42 de Isaías, nós temos 2 versículos, eu já li para você, quando falamos de escatologia, do fim dos tempos. No verso 4, ele fala que nas ilhas do mundo, o nome dele, do nome do Messias, seria conhecido. E ele fala primeiro, ele fala no verso 4, sobre o que eu acho que fala dos Estados Unidos, da América. Ele disse porque nas ilhas do mundo, as ilhas são aquela parte que, em referência ao Oriente Médio e ao velho continente, são aquela parte do meio, que está no meio do oceano, as Américas. E nas ilhas ali, eles colocariam a sua confiança no Senhor. Em Deus, ele diz assim, no original, em Deus confiariam. Em Deus confiariam. Em todo dólar que você pega, diz lá, em Deus confiamos. Mais adiante, no verso 12, ele diz assim, ele fala do Brasil. Ele diz, sim, e as ilhas, lá no meio do oceano, louvarão o Senhor. Em todo real que você põe no seu bolso, tem lá, Deus seja louvado. Sabe por quê? Porque eu acho que Deus, isso é uma profecia, que nos últimos tempos, os 2 maiores países propagadores, que enviariam missionários para o resto do mundo, seriam os Estados Unidos da América do Norte e o Brasil da América do Sul. No capítulo 60 de Isaías, verso 8, ele fala sobre os aviões. 2.500 anos antes do avião existir, Deus já sabia que ia ter aviões nos últimos tempos. Ele diz, quem são aqueles que estão voando, parece como em pássaros? Todos viajando para Israel. Hoje nós tivemos aqui um colega meu que estava aqui de manhã, ele todo ano, leva 400, 500 pessoas, não sei, esse ano talvez um pouco menos, para Israel.
Vai de avião. Teve um ano que ele levou tanta gente que tiveram que mandar alguns via Venezuela, outros via outros países, para poder ir todo mundo. Milhares e milhares de pessoas vão para Israel de avião, né? Deus já sabia. Gente, nós estamos no final dos tempos, mas eu quero encerrar essa parte do Velho Testamento com uma leitura no capítulo 61 de Isaías 61, que nos fala sobre o que é importante, a nossa missão, o principal da nossa existência. Capítulo 61 de Isaías, versos 1 e 2, diz assim: o Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, que é justamente o que Jesus, ele citou esses versículos quando ele entrou naquela sinagoga. Você se lembra? O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e proclamar o dia da vingança do nosso Senhor, para consolar todos os que andam tristes. Jesus disse que o trabalho dele era proclamar duas coisas. Primeiro, as boas notícias, de que o homem pode ser perdoado dos seus pecados, e pode ter a salvação, e pode ser resgatado, e ter vida eterna, e viver com Deus, no novo céu, na nova terra. Essa terra reformada, ele pode, você pode, Deus quer que isso aconteça na sua vida. Segundo, que o fim está próximo. No livro de Mateus, capítulo 28, Jesus repete isso, na verdade, essa missão, para os seus apóstolos. Mateus, capítulo 28, começando no verso 18. Jesus, então, os levou para um monte, os encontrou no Monte das Oliveiras, que fica de frente de Jerusalém. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eis que estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. As duas coisas ele fala nessa ordem. Primeiro, que a nossa missão é evangelizar, é falar do perdão que Deus tem para o ser humano, se o ser humano colocar a sua confiança nele, somente nele, da salvação que ele tem, através da obra de Cristo, na cruz do Calvário, sua ressurreição, ao terceiro dia, para poder pagar o nosso inferno, para que nós não precisemos passar uma eternidade afastada de Deus, pagando nosso próprio pecado. Essa missão. E segundo, de que isso urge, que isso é importante, que seja dado atenção, urgente, porque a vinda do Senhor está próxima. A vinda está muito próxima. Gente, toda vez que eu vejo a CNN ou qualquer noticiário da Globo, eu vejo aquilo acontecendo, eu me alegro porque o fim está próximo. Vai acabar toda essa corrupção, vai acabar os assaltantes, essa roubalheira, essa corrupção, essas doenças, essa morte, essa tragédia. A minha esposa detesta ver notícias hoje. Ela diz que ela fica agoniada, ela não gosta de ver. Só sangue, más notícias. Eu gosto de ver, olha, eu gosto de ver, sabe por quê? Porque toda vez que eu vejo, eu sei que Jesus está para voltar. E eu sei, isso mexe no meu coração, porque eu ainda tenho muito trabalho a fazer, e você também. A nossa igreja tem muitas coisas. Nós temos muitos ministérios. Nós temos prédios para cuidar, nós temos prédios para pintar, para construir. Nós temos muitas necessidades. Só a semana passada parece que 3 pessoas perderam os telhados. Essa semana a gente ajudou a construir alguns desses. Nós temos ministério de música, muito ensaio, temos aconselhamentos para os casamentos serem melhores. Nós temos oficinas que fazemos para as pessoas escolherem melhor a pessoa com quem vão casar, para aprenderem a conviver com aquele que já casou.
Nós temos um programa de adolescentes, para ajudar esse adolescente a passar por esses tempos turbulentos. Nós temos, às vezes, esportes, para dar uma animada no corpo. Nós temos casamentos, nós temos limpeza, nós temos acampamento. Tem tantos ministérios, nós temos EBD, temos Nova Kids, temos jovens. Nós ajudamos e tentamos ajudar naqueles que estão tentando vencer as drogas e a pedofilia e outras coisas. E é muito fácil a gente perder foco do essencial. E hoje é isso que eu quero trazer a igreja de volta ao foco principal. Nossa prioridade absoluta: evangelizar e avisar que o mundo está para acabar. Evangelizar e avisar que o mundo está para acabar. Nossa prioridade: evangelizar e avisar que o mundo está para acabar. É isso. Tudo que nós fazemos tem que ter esse foco. Você pergunta então por que a gente tem um programa de jovens? Por que a gente não faz só evangelismo, evangelismo, evangelismo? Por que a gente tem CENIB? Domingo de manhã para estudar a Bíblia, a gente devia estar evangelizando. Sabe por quê? Porque a Bíblia ensina que o verdadeiro evangelismo vai acontecer quando os filhos de Deus estiverem maduros, forem maduros, conhecerem bem a palavra. Esses vão produzir muito mais do que aquela pessoa que não sabe nada e você joga ele na rua para ficar falando besteira. Que a pessoa precisa ser ensinada, tem que amadurecer, tem que ter uma vida que seja compatível com o evangelho que ele fala. Aquela pessoa que tem uma vida melhor, os vizinhos olham e dizem: poxa, aquela pessoa é feliz. Aquele casamento bacana, a pessoa diz: poxa, tem alguma coisa diferente. E a Bíblia diz que então isso atrai, isso chama atenção. Para quê? Para quê? Para a gente ter um casamento feliz? A gente luta por um casamento para ter um casamento feliz? Não, nós lutamos por um casamento feliz para que as pessoas queiram Jesus em sua vida. Para abrir as oportunidades de nós falarmos: Deus quer e pode perdoar o seu pecado. Jesus morreu por você, Ele ama você. E Ele quer perdoar o seu pecado, mas você tem que aceitar a salvação dEle. Você tem que aceitar o senhorio dEle na sua vida. A chefia dele na sua vida. Por que nós temos um programa, por exemplo, de crianças, Nova Kids, que é tão legal, as crianças gostam? Por dois motivos. Um, porque nós queremos que as crianças gostem dessas coisas, para que quando chegarem ao entendimento, elas possam entregar a vida a Jesus. Segundo, nós queremos que essas crianças tenham uma boa base para que elas possam alcançar outras crianças. E evangelizar e anunciar que o tempo é pouco. Por que nós queremos ter um bom ministério de música? Para que as pessoas venham e se sintam bem. Para quê? Para serem evangelizadas, aceitarem Cristo. Para através dessas músicas, essas verdades ajudar a amadurecer e viver um comportamento, uma vida durante a semana, que vai tornar atrativo o Evangelho de Jesus. Tudo que nós fazemos, desde o estacionamento até a recepção, o nosso objetivo tem que ser essa de evangelizar. Esse é o nosso objetivo, é isso que Deus quer que você faça daqui até a volta dEle. Evangelizar, falar que Jesus pode perdoar o pecado dessa pessoa, que Jesus morreu por ela, ressuscitou ao terceiro dia e não é preciso você pagar o seu pecado no inferno, no lago de fogo. Você pode receber perdão pelos seus pecados. E é urgente que você se mexa logo, porque Jesus vai voltar. Essa é a nossa prioridade, essa é a nossa missão, esse é o nosso foco. Não se desvie, sempre nós temos muitos ministérios diferentes, mas todos os ministérios têm que entender, esse é o nosso foco. Não é fazer benfeitorias, não é fazer coisas sociais, não é fazer coisas boas, não é tentar corrigir a corrupção, não é tentar botar senadores e governadores e prefeitos em posições, não é acabar com a pobreza. O foco da igreja é um foco só, e Jesus deixou isso, a última coisa que Jesus falou. Ele repetiu de novo a missão da igreja, e minha missão, sua missão como parte da igreja, que é de quê? Diga comigo.
evangelizar e avisar que a vinda dele está próxima. Evangelizar significa falar da salvação. Avisar que está próximo é você só assistir a notícia e a Bíblia. Saber que o negócio está muito próximo. Não vai ficar sempre assim. O apóstolo Paulo diz, essa é a esperança, é isso que faz a gente continuar a lutar. O evangelismo acontece através, sim, da palavra de Deus, você falar para as pessoas. Na próxima semana eu ia fazer hoje, mas não vai dar tempo. Eu vou mostrar para você como é que você pode evangelizar bem simples. Eu sempre evangelizo com papel. Quem já fez aconselhamento comigo, ele sabe que eu tenho uns desenhos que eu faço, né? E depois eu uso o celular. Eu quero que você aprenda isso. Você tem que poder falar isso na ponta da língua, saber falar com clareza o evangelho. Não enrolar. Não é só falar, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Deus é bom não explica nada. Todo mundo sabe que Deus é bom. Você tem que saber explicar o evangelho. Nós queremos que todo mundo saiba fazer isso. Então, através de falar, através do seu testemunho, para as pessoas dizerem, puxa vida, a vida dele é diferente da minha. Por que ele não rouba e eu roubo? E como é que ele não rouba, mas ele tem mais do que eu que roubo? Né? Cara, parece que a minha peneira é furada, né? A dele parece que é fechada. Por quê? Por que assim? Por que ele é diferente? Por que ele tem essa tranquilidade? Por que o casamento deles é melhor? E ele não é melhor do que eu, mas o casamento dele é melhor do que o meu casamento. Por quê? Por quê? A Bíblia diz, então, o nosso testemunho, por isso que nós lutamos, por isso que a gente preza, a gente puxa a orelha. Por quê? Porque Deus quer que você viva uma vida santa, uma vida que as outras pessoas vejam que você é diferente. Isso chama atenção, isso tem muito impacto. Nós temos famílias inteiras aqui que estão aqui hoje porque um jovem aceitou Cristo, foi para casa e virou um jovem que presta. Era um jovem sem vergonha, vagabundo, né? Pecador, mesma coisa, né? Pecador, vagabundo. No final o pecador vai ser vagabundo, né? Aí aquele ruim, rebelde, aí aceitou Cristo. Chocou tanto a família com a mudança, que aí a família vem. Nós temos vários casos aqui de famílias inteiras que vieram. Hoje todas estão seguindo Jesus por causa de um jovem que deu um bom testemunho. Por isso que a gente cobra isso aí, a gente ensina isso aí. É isso, por isso nós ensinamos. Até o nosso ensino é voltado para que nós possamos evangelizar através do nosso testemunho. A Bíblia diz que essas qualidades atraem. Nós tornamos atraentes o Evangelho de Cristo. Tito capítulo 2, verso 10, ele fala até para os escravos, no nosso caso seria os empregados. Ele diz, até o empregado ele tem que ter uma postura tal na empresa, onde Cristo é o centro, nós confiamos em Cristo, né? Nós confiamos em Cristo, nós fazemos o que é certo. Às vezes as pessoas dizem, você é doido, a gente faz o que é certo, e nós vamos dar a volta por cima, porque Deus vai honrar isso, a Bíblia nos promete. E as pessoas se admiram disso e são atraídas ao Evangelho. Na hora do pega, na hora do problema, eles vêm falar com você sobre como escapar. Vem falar com você sobre a solução. Ele vem se aconselhar com você. E aí que você mete o Evangelho, você fala que eles precisam do perdão de Jesus. Eles precisam entender que o pecado deles vai levá-los a uma separação eterna, que eles têm uma época da vida para tomar essa decisão. Depois disso vem o julgamento. O julgamento está para acontecer. Você também, veja só, você pode também evangelizar as pessoas por convidar. Por convidar. Quando a nossa igreja tinha poucas pessoas, a gente corria atrás de cada um, não era isso? É o que eu falei a outra noite. Eu me lembro quando era pastor, quando eu comecei a ser pastor, e tinha pouca gente na igreja à noite, né? Na minha outra igreja. Camarada, se entrasse um casal, eu ia saber como era o nome, telefone, aonde trabalhava, quantos filhos tinha, eu sabia tudo daquela pessoa. Né? Por quê? Porque cada pessoa era um membro em potencial, era uma pessoa que Jesus podia salvar, aquela pessoa podia conhecer Jesus, e aquela pessoa podia fazer parte da nossa igreja. Depois que a gente cresce, né? Aí a gente se acomoda, não é isso? Não está acomodado? A gente não está um pouco acomodado? Não estou falando todo mundo, estou falando só de 90%. Principalmente os mais antigos. Estão aí acomodados, né? Está tanta gente aqui, ó. E esse culto está menor do que o primeiro. Sabia disso?
E nós vamos abrir mais outro. E eu acho que nós temos que abrir nesse ano, no início desse ano, nós temos que abrir mais um culto. Nós temos que abrir, porque quando chega a 80% da congregação, as pessoas não vêm mais. Isso é um fato, eu não sei porquê, não sei, é um fato científico e sociológico. Tem um negócio, é um psicológico, não sei porquê. É comprovado, comprovado. Nós precisamos nos mexer. Nós precisamos voltar ao nosso foco. Convidando as pessoas, convidando as pessoas. Aliás, hoje eu liguei para a Carol, digo, Carol, nós ainda temos aqueles folhetos. Ela disse, olha, tem alguns. Depois ela foi ver, tem um monte, tem milhares. Isso aqui. No final hoje, os anfitriões, e todos os anfitriões que estiverem aqui, mais alguns, né, você vai ter os montinhos lá que já estão separados. Todo mundo leva 2 desses hoje. Leva 2 desses. E durante a semana você vai levar esses 2 no seu bolso, assim. Ó. Você dobra, deixa no seu bolso, na sua carteira. Você para no posto para colocar a gasolina no seu carro. Você frequenta alguma igreja? Não, é porque eu trabalho. Mas domingo você trabalha? Não, domingo às vezes eu tenho. Olha, rapaz, eu tenho uma igreja muito legal, olha, pai d'égua. Uma igreja. Você tem que falar no linguajar que o pessoal entende, né? Quando você está falando com o doutor, você fala, oh, muito boa a igreja. Ou tem que ser pai d'égua mesmo. Olha só, legal, leia, olha, está convidado lá, domingo, você é jovem, não é casado? Rapaz, sábado à noite tem um programa badalado, tem uns 1000 jovens lá, dia de sábado, dia 19h30, só chegar lá, não precisa entrar, basta dizer, olha, o Augusto te mandou, né? O David mandou, e você vai lá, entra e você vai gostar demais não, eu sou casado. Você tem filho? Rapaz, tem um programa fantástico para crianças, né? Você não tem onde perder, entendeu como é que é? E o cara diz, não, é porque eu só tenho um adolescente. Adolescente domingo de manhã, tem de 9 às 11, é um programa fantástico. Olha, os adolescentes lá são melhores do que os outros, olha. Não, mas olha, você pode vir domingo à noite, qual horário mesmo? Qual é o horário? 17h30 ou 19h30, 17 horas ou 19h30. E você, olha, fica com isso aqui para te lembrar, olha. E qualquer coisa me procura, meu nome é Davi, me procura lá. Dá o dinheiro, pague o dinheiro, né, na gasolina, depois vai embora. No seu comércio, na sua empresa. Gente, nós temos que nos mexer. Um dia nós vamos nos arrepender de não ter feito o nosso serviço. Nós vamos nos arrepender de ter empregado toda a nossa energia, nosso tempo em outras coisas, que no final não colocou uma alma no céu. E tem mais, Jesus disse, Ele vai nos cobrar. Você lembra do final dos tempos? Por que Jesus falou que a gente tem que pregar sempre no final dos tempos? Por 2 coisas. Que é urgente que as pessoas tomem essa decisão rapidamente. Segundo, para a gente se mancar e saber que nós vamos ser julgados. Porque toda vez que Deus fala sobre o final dos tempos, Ele fala sobre 2 coisas. Que o povo sem Jesus vai ser julgado e condenado para o lago de fogo. Isso é terrível. Se a gente entendesse mesmo, se você fizer um estudo sobre o lago de fogo e o inferno, você seria 10 vezes mais evangelista. Segundo, para você saber que você vai ser cobrado. E Deus vai cobrar mais dessa igreja do que muitas outras igrejas. Porque essa igreja, Deus deu certas coisas para essa igreja que Ele não deu para nenhuma outra aqui de Manaus. E Deus vai nos cobrar por isso. Por isso que eu sempre digo, olha, se você vem só sentar aqui, procure outra igreja. Assista pela internet. Né? Compre um vídeo, fique em casa, tomando coca, comendo uma salsicha e assistindo o vídeo. Mas se você veio para cá, você veio trabalhar, você veio entender essa missão de Deus. Nós temos uma tarefa a fazer. Então hoje você vai levar um desses. E essa semana, olha, você sabe que eu toda manhã eu tento e quase toda manhã eu faço. Quando eu acordo, a primeira coisa de manhã, é meu bom dia de Jesus. Bom dia, Jesus, né? Um com Deus. Você se lembra? Um com Deus? Aquela lição? Um com Deus. E o autor do livro é que tem que fazer mesmo, né? Então, bom dia, Jesus. E por muitos tempos, e ultimamente eu não tenho feito, mas eu vou começar de novo amanhã. Bom dia, Jesus. E olha, Jesus me deu uma oportunidade hoje. Ou de falar, ou de entregar pelo menos um convite. Pelo menos convidar alguém para o culto. Ou de falar de Jesus. Faça isso aí. Você vai ver como Deus abre as portas. Bom dia, Jesus. Jesus, olha, me deu uma oportunidade hoje aí para convidar alguém lá para o culto ou evangelizar. Essa é a nossa missão. Nós precisamos dobrar. Talvez esse ano que vem,
talvez a gente nem chegue até o final do ano. Do jeito que estão as coisas ali, meu irmão, você tem que estar com as malas arrumadas. O que você pretende levar para o céu, bote na sua mala, tá? E fica ali perto da cama, porque diz que dois vão estar dormindo e um vai e outro fica, né? E quem vai é o que está de mala arrumada, né? Você sabe, as crianças, olha, eu estou só brincando, tá? Às vezes a criança diz, olha, eu vou arrumar, mãe, o pastor falou. Às vezes eu tomo uma licença poética, né? Mas é importante que a gente esteja preparado. A Bíblia diz aquele que está vigiando, esperando a vinda do Senhor. Então, vamos fazer isso? Vamos fazer? Não dá para a gente fazer? Aí quando chegar a época de Natal, aí é que a gente vai poder badalar mesmo, nós já vamos, olha só, sabe uma coisa? Inclusive, aquela pessoa, a Bíblia diz que você vai atrás daquela pessoa que está meio devagar, aquela pessoa que está meio mole, parece que levou uma paulada do diabo e rodopiou e ficou meio mole. Tá. Você conhece alguém assim? Conhece alguém assim? Não aquele bandido, tem bandido que a gente não quer nem chamar mais para a igreja, porque toda vez vem, leva mais outro. Né? Tem um aqui que toda vez leva um outro adolescente. Né? E você sabe para quê, né? Desse aí você não chama mais não, isso aí é só Deus mesmo. Né? Mas tem aquele que semente, cansou, e o diabo joga assim uma coisa e fica... Tem muita gente mole no mundo. E a Bíblia diz que a gente encoraja os fracos, a gente incentiva, chama, né? Dá um puxão de orelha, leva, vai, passa lá. Por quê? Porque na verdade, pense assim, preste atenção, mas para quê? Ele já não conhece Jesus? Sim, mas ele não vai produzir fruto. Quando uma empresa tem uma filial e essa filial deixa de produzir lucros e aquela filial fecha, isso é um prejuízo muito grande. Quando uma pessoa deixa de seguir a Jesus, deixa de servir Jesus e começa a esmorecer, isso é um prejuízo. Então, por isso que a Bíblia diz, cada pessoa que faz uma pessoa que está cansada, que está desviando o caminho, voltar para o caminho, ele cobra uma multidão de pecados. Ele vai ter uma bênção, porque você fez aquela fábrica voltar a produzir. Você fez aquele filho de Deus voltar a produzir fruto. E você vai ter uma participação na vida daquela pessoa. Por isso, eu quero que a nossa igreja está bem, mas nós precisamos voltar, nós precisamos focar de novo. Tudo que nós fazemos tem essa finalidade, em duas partes. O que é? Evangelizar, falar de Jesus, da salvação dele, né? E segundo, avisar que o tempo é pouco. Quando você sair hoje à noite, leve 2 desses, para colocar no seu bolso. Se quiser levar mais alguns, leve. Na próxima semana nós vamos falar, nós vamos treinar aqui, nós vamos treinar aqui na igreja mesmo. Como é que você fala de Jesus? Como é que uma criança pode falar, um jovem, adolescente, um adulto? Fala. O que eu uso com doutores e crianças. E funciona. Eu tive um PhD uma vez que disse assim, a primeira vez que eu entendi agora por que eu preciso de salvação e por que Jesus veio, que eu não entendia nada disso. Um doutor aqui da cidade. E eu vou ensinar isso para você bem simples. Sem religiosidade. A religiosidade espanta as pessoas. Né? Deus quer que você seja simples, que fale na língua do povo, na língua daquela pessoa, que as pessoas entendam, e que tenha uma oportunidade, que cada pessoa tenha uma oportunidade de dizer sim ou não, para o Senhor da glória, para o Salvador Jesus. Nós vamos encerrar hoje à noite, cantando uma música, para você que entrou aqui meio mole, não desista. Por quê? Porque nós temos uma missão a cumprir, que é evangelizar e avisar. O tempo é pouco, aguente mais um pouco, não demorará, e ele virá. E você vai ver que valeu a pena. Se hoje à noite você veio aceitar Jesus, você diz, puxa vida, se ele vier eu estou lascado. Pastor, o que é que eu faço? Aceite Jesus como o Senhor da sua vida. Você crê que ele morreu na cruz do Calvário pelos seus pecados? Você entende que você é pecador? Você crê que ele é filho de Deus e morreu e ressuscitou ao 3º dia? Então a Bíblia diz, se você crê essas coisas e você estiver pronto para entregar a sua vida para ele e ser Senhor, diga isso para ele. Diga, Senhor, de hoje em diante você manda. É isso, de hoje em diante você manda. Nas suas palavras. A Bíblia diz que Deus está no alto dos céus e ouve essa oração e jamais negará a salvação para você. Ele mandará o seu Espírito, o seu novo guia, daqui para frente. Se você quer tomar essa decisão, eu vou pedir que
o Mel que fica aqui, os 2 pastores. Cadê os pastores? Rapidinho aqui. Espalha aqui na frente. Tá? Temos 3 aqui, um aqui no meio, um ali. Se hoje você quer aceitar Jesus, venha, fale com um desses, olha, hoje eu quero aceitar Jesus. Tá? Enquanto isso, essa semana eu espero que você ore a Deus e você diga, Deus, eu quero fazer a minha parte da missão. Eu quero evangelizar e avisar. Porque um dia, Jesus é muito claro, ele diz, olha, a colheita vai ser grande. Olha, hoje eu estava lendo, a colheita vai ser grande nos últimos tempos. A colheita vai ser grande. Nós estamos em época de colheita. Por quê? Porque é o último tempo. É últimos tempos. Nós estamos já nos 2 minutos. Tá? E nós precisamos nos mexer. Mais do que nunca. Nós temos mexido, mas temos que mexer mais ainda. Porque o tempo agora é menor do que quando nós começamos aqui. Nós vamos ficar de pé, vamos cantar essa música. E você que estava pensando em desistir, nem pense. Não desista, porque vai valer a pena. Não desista, pois alguém te ama. Não desista, pois alguém se importa. Não desista, pois alguém te ama, e seu nome é Jesus. Tenha fé, pois alguém te ama. Tenha fé, pois alguém se importa. Tem alguém que hoje quer aceitar Jesus, peça licença. Vem aqui, pegue na mão de um desses que está aqui na frente e diga, olha, hoje eu estou aceitando Jesus. Peça licença aí. Resolva isso hoje. Não desista, pois alguém te ama. Não desista, pois alguém se importa. Não desista, pois alguém te ama, e seu nome é Jesus. Tenha fé, pois alguém te ama. Tenha fé, pois alguém se importa. Tenha fé, pois alguém te ama, e seu nome é Jesus. Não desista, pois alguém te ama. Olha para a pessoa do seu lado. Não desista, não desista, não desista. Alguém te ama. Não desista, pois alguém te ama, e seu nome é. Diga o seu nome, diga o seu nome. Diga o seu nome para a pessoa do seu lado. É esse que te ama. A Bíblia diz que nós amamos Jesus quando amamos nosso irmão. Tá? E nós, a ordem de Deus é quem te ama. Então, não somente Jesus te ama, mas eu te amo. E nós estamos aqui para ajudar você. Não é isso que você está? Não é isso? Não é isso? Então diga de novo. Pois alguém te ama e o seu nome é? Davi. Que Deus lhe abençoe. Boa semana.